E aí pessoal, tudo bom? Na aula passada a gente viu sobre fonte de eletricidade. Nessa aula aqui de número 6 a gente vai conhecer um pouquinho sobre as diferentes direções, que a corrente elétrica tem, pelo menos aí na parte teórica, devido a avanços aí dos estudos, no passado recente. Hoje nós estudamos e consideramos duas direções de corrente aí. A corrente chamada de fluxo real e a corrente chamada de fluxo convencional. Lá no passado, a gente acreditava que a corrente elétrica era o fluxo de cargas positivas, E por isso ele descrevia a corrente como saindo de um terminal positivo da fonte em direção negativa. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. A gente tem aqui, a caneta está falhando, a gente tem aqui uma fonte, certo? Essa simbologia da fonte que a gente viu na última aula. Tem aqui os terminais certinho, essa fonte aqui alimentando uma carga, certo? Essa carga pode ser qualquer coisa, como a gente já viu, uma lâmpada, um motor. Um motor não, porque aqui está com corrente contínua, mas pode ser um LED, por exemplo, aí no teu circuito. Então, lá no passado a gente acreditava que a corrente elétrica fluía através das cargas positivas, que no caso não são os elétrons, seriam os prótons. Eles acreditavam que as cargas elétricas positivas saíam pelo polo positivo e iam em direção ao polo negativo, Então é por isso que a gente, quando abre um livro hoje, uma questão de concurso, alguma coisa assim, didática, eles representam um circuito eletrônico como a corrente elétrica saindo do polo positivo e entrando no polo negativo. Hoje em dia, a gente sabe que é o contrário que funciona, mas vamos lá, Tempos depois, eles descobriram aí que, na verdade, eram os elétrons que fluíam e não os prótons. As cargas negativas, como é que elas funcionavam aqui, então? Elas determinaram, eles lá determinaram, que, então, as cargas negativas, na verdade, elas saíam do polo negativo da fonte e iam em direção ao polo positivo. Esse fluxo aqui do polo negativo para o polo positivo é chamado de real, Ele é o fluxo real da corrente. E o sentido do polo positivo para o polo negativo, que é o jeito que exemplificam aí nas didáticas, nos livros e tal, esse sentido é chamado de sentido convencional, ou seja, por convenção. E o real é o jeito real de que a corrente flui, do negativo para o positivo. Então, em resumo, ficou assim, A corrente convencional, ela é o fluxo da carga positiva indo até o polo negativo. E a corrente real, ela é o fluxo de carga negativa, ou seja, os elétrons, indo de um polo negativo em direção ao polo positivo. Essa é a situação real numa prática. Embora o fluxo real de elétrons aí seja o correto, o sentido convencional foi adotado aí para ilustrar em livros e esquemas elétricos. Então vai ser comum aí você ver em diagramas e livros identificando aí o circuito de forma que a corrente saia do polo positivo em direção ao negativo. É assim que as análises são feitas, Meio confuso, sim, eu acho também, mas eu creio que simplesmente poderia ter adotado a situação real, mas ficou assim por convenção, E um fato deve se levar em consideração aí é que essas direções elas se dão em relação à corrente contínua, A corrente contínua. E
é o que eu posso explicar. Para corrente alternada, né? Para corrente alternada, qual seria que o polo positivo ou o polo negativo, né? Não tem como definir porque ela está constantemente mudando de direção. Então a gente representa ela em um diagrama de forma arbitrária. Ou seja, eu vou representar aqui a corrente alternada, que aqui é o positivo e aqui é o negativo. Mas, na realidade, elas estão se alternando sempre. Mas, para uma análise de circuito, você precisa, né, arbitrariamente escolher um para ser o positivo e escolher um para ser o negativo. E isso aí está em todos os livros também, tá? Não sou eu que estou falando isso. Então, por essa aula, é isso que eu tinha para falar. O fluxo real, o fluxo convencional é uma parte muito importante de se ter em mente. Isso aqui cai muito em concurso, eu estudei muito isso aqui também no curso técnico. Claro que envolve matemática também, a gente vai ver futuramente. Mas a gente vai aí na próxima aula analisar um circuito simples, né, para que alguma possível dúvida já seja tirada em relação a esse comecinho de curso, essas 6 primeiras aulas. Já peço a vocês aí que baixem o aplicativo, curtam aí o vídeo, se inscrevam no canal e já eu volto aí com a aula de número 7. Valeu, pessoal!